Os brasileiros estão atentos aos perigos do coronavírus e na região Nordeste, 86% da população são favoráveis às medidas de isolamento social. Os governos estaduais e prefeitos de capitais, como acontece aqui no Ceará, decidiram restringir a circulação de pessoas para inibir o avanço do coronavírus. O repórter Sátrio Salles tem mais informações. Os números de uma pesquisa do Instituto Datafolha, publicada nesta segunda-feira, mostra que o governador Camilo Santana está correto na adoção de medidas de prolongamento do isolamento social para evitar a expansão dos casos de coronavírus. A pesquisa mostra que para 76% dos entrevistados, entre os dias 1º e 3 de abril, é correta a decisão sobre o distanciamento social. A pesquisa ouviu por telefone 1.511 pessoas. Entre as pessoas ouvidas neste levantamento, apenas 18% dos entrevistados se opõem às restrições de circulação nesse período de pandemia. E é na região Nordeste, de acordo com a pesquisa, onde está o apoio mais expressivo às recomendações das autoridades de saúde. 81% dos nordestinos defendem o isolamento social. O governador Camilo Santana, ao assinar o decreto prorrogando por mais 2 semanas as restrições para o funcionamento do comércio, chegou a flexibilizar regras, permitindo a reabertura gradual de alguns estabelecimentos. Mas, por ouvir ponderações da equipe de saúde, reavaliou a medida e manteve as normas mais amplas para impedir a circulação do coronavírus. A medida é considerada importante, porque pelas projeções do Ministério da Saúde, o Ceará deve apresentar nos próximos 10 dias uma subida vertiginosa do número de casos da doença, pressionando assim o sistema público de saúde. Com informações do site Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, os números do Instituto Datafolha o surpreendem? Esses números da pesquisa, Beto Almeida, mostram, ao mesmo tempo, que o medo de infecção chegou ao cotidiano da maioria esmagadora dos brasileiros. Não me surpreendem, tá, Luziano? Esses dados aí do Instituto Datafolha mostrando esse apoio imenso da população à restrição, à quarentena, mostra exatamente isso. A preocupação que as pessoas têm com a vida, com a saúde. E sabe o que é mais interessante nessa pesquisa, Luziano? É que, ao contrário do que vem defendendo e dizendo o presidente Bolsonaro, por exemplo, Luziano, o apoio do fechamento do comércio, ele inclui inclusive os mais pobres. Quer dizer, não há alteração significativa quando você avalia os estratos de renda mais baixa da população, pelo menos segundo a pesquisa Datafolha. Porque, em princípio, poderia até se pensar o seguinte, olha, que quem é contra a questão da quarentena, que quer as lojas abertas, poderia ser exatamente o trabalhador de baixa renda, aquele que é informal, que está preocupado principalmente em garantir, como se diz, a comida na mesa todo dia. Não, essas pessoas sentem o impacto, sim, elas estão preocupadas, mas ao mesmo tempo entendem que a quarentena ela tem um objetivo, preservar vidas. Então, os estratos menos favorecidos apoiam a decisão, apoiam o ministro da Saúde, o Henrique Mandetta, e inclusive apoiam o fechamento do comércio, isso incluindo também aqueles que têm renda mensal, Luziano, de até 2 salários mínimos. Quer dizer, a população ela já compreendeu a necessidade do chamado isolamento social nesse período, porque não há outra forma mais eficiente até o momento de você se proteger do vírus, você se proteger da pandemia. Não adianta, Luziano, essa história de isolamento vertical, e a pesquisa diz muito claramente isso aqui, de reservar os idosos em casa e colocar os mais jovens para a rua para ficar exposto ao vírus e a partir daí criar uma espécie de imunidade quando muita gente tiver sido contaminada. Porque esse é o entendimento do governo. O entendimento do governo é o seguinte, olha, o vírus ele só mata quem tem doenças e quem é muito velho. Então vamos mandar os mais jovens para a rua, eles vão ficar expostos ao vírus? Vão, mas eles não vão ter outras muito maiores consequências. Então, na realidade, quando atingir aí 60% da população,
todo mundo já contaminado pelo vírus, mas sem apresentar nenhum problema de saúde maior, então cria-se aí uma espécie de imunidade na população. Infelizmente não é isso que tem registrado. E a pesquisa mostra claramente que o presidente Bolsonaro está indo na contramão do que quer e do que pensa a população em qualquer segmento, em qualquer extrato social.